Olá, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é poema visual. Podem pegar o módulo 2 e abram nas páginas 34 e 35, que eu vou explicar qual será a tarefa de hoje. Vocês vão fazer a produção escrita de um poema visual. Então, neste capítulo, você leu um poema visual e conheceu as principais características desse gênero. Agora é sua vez de colocar em prática tudo que estudou. Para isso, você vai soltar sua imaginação e criar um poema visual com base nas características que conheceu. Seu poema será organizado junto com as produções de seus colegas no livro de poemas da turma e ficará disponível na biblioteca da escola. Leia os itens a seguir que o auxiliarão na produção de seu poema. Então, primeira coisa, qualquer produção, planejamento. Não é simplesmente pegar um papel e começar a fazer, tá? Planejar. Então, como faremos isso? Para planejar seu poema, siga as orientações adiante. Para começar, defina o tema de seu poema. Ele pode ser sobre objetos, animais, sentimentos, pessoas, natureza, etc. Eu dou uma dica para vocês. Na aula passada, eu mostrei alguns poemas, aliás, mostrei vários tipos de poemas visuais. Se quiserem, volta na aula passada, dá uma olhada naqueles poemas que eu coloquei, ou vai no Google e pesquisa lá, poema visual, vai aparecer um monte de imagens. Procura imagens que vai aparecer vários tipos de poemas visuais, tá? Então, planejem, pensem. Será que você quer formar um objeto, um animal, uma parte do corpo, um sentimento, pessoas, natureza? O que você quer mostrar, ok? Definindo o tema do seu poema, busque palavras que possibilitem uma brincadeira com seu significado e sua forma. Ou seja, se eu vou desenhar um olho, por exemplo, que palavras têm relação com o olho? Que sentimento eu quero passar escrevendo um poema em que vai se formar um olho? Se o meu for um cabelo, né? Que palavras eu posso colocar para formar essa imagem e que tenha relação com o cabelo, com o sentimento que eu quero passar, tá certo? Bom, você pode fazer uma lista de palavras-chave relacionadas a esse tema. Por exemplo, se escolher um poema sobre um objeto, o livro, veja quais são as palavras que você pode listar. Então, aí, por exemplo, ele está dando, se você for fazer um poema visual formando um livro, então pode colocar leitura, aprendizagem, histórias, conhecimento, poema, comoção, sabedoria, aventura, personagens, enfim. Isso é uma dica aí, eu já dei algumas também. Defina que imagem o seu poema vai formar e de que maneira as palavras serão dispostas na página para formar essa imagem. Lembre-se de que o aspecto visual deve ter destaque, pois o sentimento do texto é criado pela distribuição das palavras na página em função do conteúdo. E é uma coisa que eu sempre peço quando a gente vai produzir um poema visual. Gente, dependendo da imagem que vocês forem formar, usem a letra de forma, tá? Lógico, tem poema que você consegue fazer melhor com a letra cursiva. Se for esse o caso, então tudo bem. Agora, tem imagem que é melhor você fazer com letra de forma. Então, pensem nesses detalhes na hora que vocês forem construir, tá? E, por favor, não me mandem produção no lápis. Vocês podem fazer o rascunho a lápis, mas passem a caneta, tá? Caneta, canetinha, lápis de cor, dê vida ao poema de vocês e traga ele de uma maneira visual. Lembra, poema visual tem que enxergar, porque tem coisa que vocês estão me mandando aí que eu não estou conseguindo enxergar nada, tá bom? Bom, aqui ele deu uma dica, né, de um livro de poesias visuais. Bom, aqui vamos colocar então em prática. Após planejar o seu poema visual, chegou o momento de colocá-lo em prática. Para isso, veja essas dicas. Escreva as palavras da página com lápis grafite, de acordo com a disposição que você quer. Óbvio, você vai começar fazendo a lápis, gente.
que você vai apagar, tá? Não faz muito apertado para não ficar marcando muito o papel. Façam o desenho, o esboço do que vocês querem fazer, tá? Então, na disposição no papel, onde vai ficar, até formar a imagem da maneira como vocês querem. Pense no tamanho de cada uma delas e no estilo da letra, que foi o que eu acabei de dizer. Use recursos gráficos e letras que possam auxiliar a compreensão do texto. Se preferir, escreva um título para o poema que tenha relação com o conteúdo do texto. Ele pode fazer parte da imaginação, da imagem ou não, tá? De repente, vai fazer parte da imagem que vocês querem formar, ou não precisa. Feito isso, avaliando o poema visual. Muito importante essa parte, porque você é que vai avaliar. Ao finalizar o rascunho, até aqui estamos falando de rascunho, olha quanta coisa fizemos. Planejamos, colocamos em prática, então agora é o rascunho. Até agora é o rascunho. Aí você vai avaliar. Avalie se você seguiu todas as orientações ou se precisa adequar alguma parte do seu texto. Além disso, releia o poema e verifique se é preciso fazer alguma correção ortográfica e gramatical. Lembra que no poema visual existe uma liberdade maior em questão de pontuações, né, de disposição, até de separação silábica. Mas cuidado com ortografia, gente, tá? E com a gramática aí. Faça os ajustes finais e peça auxílio ao professor, né? No caso eu, então vocês têm esse tempinho aí para tirar as dúvidas, para verificar se é preciso corrigir algum detalhe. Por fim, passe o poema limpo, escrevendo a caneta, ou, se preferir, pinte-o com canetas coloridas ou lápis de cor. Foi o que eu disse logo no começo. Então, nessa parte aqui, quando vocês forem passar do rascunho para a arte final, caneta, lápis de cor, canetinha, ok? Vida no poema de vocês. Terminou a avaliação? Aí vocês vão me enviar, tá? Essa parte do livro dos poemas visuais vai depender muito do retorno de vocês e aí eu vou ver como que eu vou fazer essa montagem. Gente, outro detalhe importante, importantíssimo. É uma arte, né? É uma poesia. A gente falou disso logo no início do capítulo, quando a gente começou a trabalhar. Assinem a obra de vocês. Assinem. Coloquem o nome. Terminou de fazer? Escreve o nome. Não precisa colocar nada na frente. Só simplesmente coloquem o nome de vocês. Tá? Finalizei meu poema. Ellen Maimone. Finalizei meu poema. Brenda. Coloco o sobrenome. Não lembro seu sobrenome, Brenda. Terminei meu poema. Camila. Também não lembro seu sobrenome. Tá? Falei só da Brenda e da Camila, vai todo mundo ficar morrendo de ciúmes. Mas, gente, são as primeiras da lista, por isso que eu fui nessa sequência, tá? Nada preferencial. Vocês não acreditaram muito, eu sei. Bom, verifique o desempenho de vocês. Isso é antes de me mandar, tá? Produzi o poema com base nas características do gênero. Avaliei meu poema e reescrevi fazendo as adequações necessárias. Colaborei com a produção do livro Poemas Visuais da turma. Esse pode pular. Colaborei com a divulgação do livro na escola também. Então, as duas primeiras aí vocês precisam se autoavaliar. Se deu negativo para uma das duas, refaça. Ok? Bom, e eu estarei disponível para tirar as dúvidas dentro do nosso horário de aula. O que vocês já podem fazer aqui? O que estudei, as páginas 36 e 37, porque a gente já finaliza de vez esse capítulo, ok? E na próxima aula eu já inicio o capítulo seguinte. Então, o que nós aprendemos neste capítulo? Poema, né? Poema visual, algumas figuras de linguagem, né? Como a personificação, prosopopeia, comparação, a metáfora. Aqui também trabalhamos o modo imperativo, os tipos de sujeito, que foi o tema da aula passada, né? E concordância. Gente, uma dica, voltem
nas páginas onde estudamos esses assuntos que vocês conseguem preencher esses espaços, ok? Então, sem preguiça, fazendo aí, e eu quero capricho nessa produção textual, eu quero poemas visuais belíssimos, ok? Vocês podem me entregar até amanhã, vou dar um dia a mais para vocês, para capricharem, eu quero coisa linda, tá? Um beijo, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.